A Bíblia diz em Mateus 24:13 a seguinte palavra do Senhor: aqueles que permanecerem até o fim, esses receberão a coroa da vida, serão salvos, serão salvos. Puxa, que palavra! Se permanecer na fé, se permanecer fazendo a minha vontade, se permanecer no caminho daquilo que é certo, será salvo. Você vê que não é o simples fato, vamos dizer assim, de uma pessoa conhecer o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus, aí se batiza, né, passa a frequentar a igreja, aí passa a ser dizimista, passa a ser ofertante, passa a fugir da aparência do mal, passa a evangelizar, passa a fazer um monte de coisa para glorificar o nome de Deus. Larga os caminhos errados, largou o pecado. Se passa-se o tempo, se essa pessoa não continua na mesma visão, no mesmo pensamento, nas mesmas atitudes de que ela fazia antes, ela não permanece no caminho da salvação. É forte, mas é uma verdade. Se uma pessoa ela não permanece nas suas atitudes e condutas e obediências segundo a palavra do Senhor, ela não será salva. Não é porque ela lá atrás ela fez o que era bom que ela vai adquirir a salvação depois, se ela deixar de fazer o que é bom, se ela deixar de seguir os caminhos do Senhor, se ela deixar de ser obediente à palavra. É até interessante porque a gente pode fazer aqui fazer um exemplo da seguinte forma: um homem e uma mulher se casam. No início, né, é meu amor, passeio, namoro, quero estar contigo, você é a coisa mais importante da minha vida. A pessoa faz de tudo ali para estar. No início é aquilo. Aí muitas vezes a pessoa casa e depois ela deixa de fazer essas coisas. Deixa de dizer que ama, deixa de fazer os carinhos, deixa de ter aquele romance, né, com a sua esposa ou com o seu esposo. Eles continuam juntos, mas aquele casamento praticamente já é o quê? Acabou. Às vezes eles mantêm até a vida dele na mesma casa, mas já não tem mais afinidade um com o outro, já não tem mais respeito, estão por estar. Por quê? Porque deixou de fazer o que ele fazia lá atrás, o que ela fazia lá atrás. E o que eles faziam lá atrás não alimentou mais eles hoje aqui. E muitos chegam ao ponto que até separam, terminam o seu relacionamento. Sim, não. É ou não é verdade? Concorda? Deus, ele fala que aqueles que permanecerem. Então, é permanecer na fé. Permanecer obedecendo, permanecer fazendo a vontade dele. Desde quando começou lá atrás. Eu aprendi isso no meu relacionamento. Eu tenho 32 anos de casado com a minha esposa, maravilhosa, sabe? Passamos momentos muito, muito difíceis e tivemos situações muito, muito delicadas, mas a gente não perdeu o amor um por outro. Mesmo passando problemas financeiros terríveis, momentos na vida terríveis, não foi fácil, mas a gente não perdeu o amor um pelo outro. Até hoje, como eu estou falando para vocês, eu procuro ter esse carinho com a minha esposa, sabe? E ela comigo. Ela comigo. A gente procura ter harmonia, sabe? Eu chamo ela de minha linda, sabe? Eu sempre estou abraçando ela, sempre dizendo que eu a amo.
entende? Sempre buscando ela para estar sempre próximo de mim. E isso faz com que a gente seja mais forte ainda. Faz com que a gente cresça mais ainda no nosso relacionamento, na nossa intimidade. E eu procuro ter com ela e ela comigo as mesmas coisas, sabe? Nós até melhoramos, porque quando a gente passa a conhecer, a gente passa a ser mais observador e a gente passa até a satisfazer melhor as pessoas, né? Porque você passa a conhecer ela, então você evita de fazer coisas que não agrada, você evita de fazer coisas que possa, né, entristecer. Isso é o amor. E Deus, ele quer isso de nós. Por isso ele diz nessa palavra, se permaneceres até o fim. E permanecer até o fim como? Não fazendo mais à vontade, não obedecendo, não respeitando, não se aproximando, não se dando mais. Não. O relacionamento com Deus tem que ser mais profundo. A cada dia eu tenho que amar mais. Eu tenho 30 anos praticamente na presença do meu Deus. Né? 2 exemplos fortes, foi um da minha esposa, do meu casamento, e agora com o meu Deus. Eu há 30 anos atrás, praticamente, eu aceitei meu Senhor Jesus, entrei na igreja, sabe, eu queria mudar minha vida, largar os vícios, largar aquela vida errada, miserável que eu tinha. E eu me dediquei, eu ia todo dia na igreja, eu lia a Bíblia, eu jejuava, eu orava, sabe, eu chamava a atenção de Deus, eu dizia para ele, Senhor, meu Deus, eu tenho que mudar isso. Muita gente às vezes falava assim, você está querendo botar Deus na parede? Como que eu vou botar Deus na parede? Um Deus desse tamanho, poderoso. Se eu tentar botar Deus na parede, ele bota um dedo, acaba com a minha vida. Mas eu cobrava deles aquelas promessas, porque ele dizia, ó, clama a mim, invoca-me. E eu invocava mesmo o nome dele, eu clamava mesmo. E, olha, até o dia de hoje, eu sou assim. Não sei se vocês observam, quando eu estou pregando, vem de dentro, sabe? Eu não prego por pregar, eu não prego para dizer que eu sou pregador, que eu tenho conhecimento, até porque eu não tenho nada. Se Deus não quiser me dar o que Ele me dá, acabou. Eu viro eu vegeto, um verme. Mas quem me dá tudo isso é Deus. Mas eu busco, eu oro, eu jejuo, eu faço propósito. Eu sempre estou no altar, eu sempre estou fugindo da aparência do mal. Não é fácil viver no dia de hoje. As tentações, as perseguições, tudo vem acontecendo. Mas é aí que a gente mostra o verdadeiro amor que nós temos pelo Senhor Jesus. E essa palavra que ele fala em Mateus 24, versículo 13, ela se confirma, porque a cada dia a gente busca mais, se dá mais, foge mais da aparência do mal, conhece melhor os caminhos que devemos percorrer para se aproximar mais do Senhor. O relacionamento também, assim como eu falei da minha esposa, e com isso a gente cresce. E eu tenho certeza que hoje, se o meu Senhor Jesus voltasse, eu estaria salvo. E essa pergunta que eu faço para você. E você, meu amigo, minha amiga? E você? Talvez você já tenha anos na presença de Deus, mas já não tem mais aquele fogo, já não tem mais aquele amor, já não tem mais aquele apreço pela obra do Senhor. Talvez já não seja nem mais dizimista, nem ofertante. Talvez seja aquela pessoa que contesta tudo, mas está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Mas isso não quer dizer que você vai ser salvo. Para você ser salvo, está aí, Mateus capítulo 24, versículo 13. Tem que permanecer na fé, no amor, na dedicação, na comunhão, na intimidade com Deus. Isso sim faz uma pessoa alcançar a salvação. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.